Olá, muito boa noite. Você que estava acompanhando o Brasil Urgente, fica agora com as notícias do nosso estado aqui no Band Minas. E a gente começa hoje com a prisão de 2 motoristas de vans escolares suspeitos de abusarem sexualmente de pelo menos 4 crianças. A dupla cometia os crimes dentro dos veículos enquanto levava ou buscava as crianças. Uma mistura de tristeza e raiva. Emocionada, a mãe de uma das vítimas mal conseguia falar. Muito difícil. Muito difícil, eu não gostaria, eu não quero que ninguém nunca passe por isso. A filha dela, uma garotinha de apenas 4 anos, foi abusada sexualmente por Elbert Martins Marques, de 53 anos, mais conhecido como Cebolinha. A família desconfiou dos abusos, depois que a menina apresentou sintomas de uma doença sexualmente transmissível. Apresentou algumas verrugas pelo corpo, sendo constatado a presença de HPV. Os abusos ocorriam dentro da van escolar, sendo que o investigado faz esse transporte há mais de 15 anos. As vítimas eram abusadas antes de serem deixadas na escola ou antes de serem deixadas em casa, sendo que sempre essas eram as últimas a serem entregues. Outras 2 crianças, de 2 e 8 anos, também foram vítimas do suspeito. Em dezembro do ano passado, a polícia pediu a prisão temporária de Elbert Martins Marques. Ele fazia a van escolar entre os bairros Caiçara e Castelo. Depois que o caso foi divulgado, uma outra história, de 2009, deve ser reaberta. Eu tenho sofrido desde 2009, sabe? Eu sou um cara que trabalha, pego duro todos os dias e saber minha sobrinha passando por uma situação dessa. Quantas mães aqui não estariam passando por isso hoje? Desde 2009 nós brigando, tentando correr atrás e nada. Enquanto as investigações relacionadas ao caso do motorista de van escolar Cebolinha aconteciam aqui na Déptica, um outro pai procurou a delegacia para relatar que a filha, de 7 anos, havia sofrido abuso sexual. Desta vez, o suspeito era Ronaldo Meira, que prestava serviço para pais de alunos no bairro Prado. A criança revelou que ela estava em dívida com o autor Ronaldo, que o autor estaria cobrando ela. E ao ser questionada o que seria essa dívida, foi relatado que ela estava sendo abusada e ao ser trazida para a delegacia, ela pormenorizou esses abusos. O pai da menina, que não quis ser identificado, estava revoltado. Ele atingiu no ponto fraco dela, que era o seguinte: que se ela contasse para alguém que está tendo um inquérito policial, ele iria me matar com 10 tiros. Nos 2 casos, segundo a polícia, os abusos aconteciam dentro das vans antes das crianças serem deixadas na escola ou antes de irem para casa. Elas eram sempre as últimas a serem liberadas e geralmente chegavam em casa depois do horário. Presos, Ronaldo Meira Amaral, de 45 anos, e Elbert Martins Marques, de 53, negaram os crimes. Inocente. Sim. Acredita que não fez nada, que pode ser tudo invenção de uma criança de 7 anos? Não, nós vamos provar, eu vou ver direito, eu não sei o que foi que aconteceu ainda. Ele está sujeito a tudo. Está sujeito a abusar de criança? Não, a gente está sujeito a qualquer coisa que acontece com as crianças, a gente é responsável por elas. Na saída dos suspeitos da delegacia, houve revolta por parte dos pais. Os suspeitos vão ficar presos na penitenciária de Ribeirão das Neves. A delegada faz um alerta aos pais para que escutem seus filhos e prestem atenção em mudanças bruscas de comportamento. Sempre observar a reação deles, se existe algum comportamento anormal. Sempre uma boa conversa é o ideal, porque criança, de alguma forma, ela vai transmitir que alguma coisa de errado está acontecendo com ela. No mês de setembro, ela deu uma crise de pânico na escola, falando que eu tinha morrido com 10 tiros. Então significava que ela queria avisar o que estava acontecendo. No caso, foi até um pouco de culpa da gente também, porque ela queria avisar e a gente não conseguia entender o que ela estava falando. Bom, naturalmente é importante a gente dizer aqui, Carlos Lindenberg, muito boa noite para você, que a gente exibe esse tipo de reportagem não apenas para que você de casa fique sabendo dessas situações que acontecem com muita frequência, mas para que as pessoas fiquem atentas
atentas, não é isso? Para que sirva como um alerta, né, Lindenberg? Na hora de contratar um transporte escolar para o filho, para a criança e tudo, é preciso ter cuidado demais, né, Lindenberg? Esse caso aí é aterrorizante, né? Chega a ser revoltante, né, André? Porque, é claro, há um inquérito, vai apurar, evidentemente, mas os indícios são muito fortes de que realmente tenha acontecido alguma coisa. Isso é um sinal amarelo, para não dizer vermelho, que acende em situações desse tipo, quer dizer, no transporte de crianças. Os pais devem tomar o maior cuidado na hora de entregar os seus filhos a essas empresas que fazem transporte escolar. Não são todas, evidentemente, não se pode também colocar tudo no mesmo balde, né? Com certeza. Mas é preciso ter muito cuidado, não só ficar atento à reação das crianças, como recomendou a delegada aí, mas também procurar saber quem são as pessoas que estão fazendo o transporte dos seus filhos ou dos seus netos, saber que empresas são essas, exigir informações dos motoristas, enfim, é uma coisa que choca a gente, toca a sensibilidade das pessoas, é uma coisa grave. E é preciso também que a polícia dê de vez em quando uma incerta para saber quem são as pessoas, em que condições os carros estão sendo, as crianças estão sendo transportadas, para que se possa evitar coisas desse tipo. São 2 casos, não é um caso só, são 2 casos. E um com antecedente, inclusive. Com antecedente, o que é mais grave ainda. Portanto, as coisas estão andando meio soltas nessa área. É preciso que a polícia também esteja mais atenta com relação a isso. É um caso revoltante, de fato, não dá para imaginar e não dá para você ficar insensível a esse tipo de coisa. Com toda certeza, é revoltante. Muito mesmo. cuidado. Preciso todo cuidado. Obrigado, Lindenberg. Boa noite para você. Boa noite, André. E olha só, gente, depois de apreender 2 adolescentes e prender outros 2 jovens suspeitos da morte de um casal em Araxá, a polícia de Uberaba encontrou a caminhonete roubada durante o crime. Entre os bandidos estão ex-funcionários das vítimas. Uma pessoa continua foragida. Após o trabalho da perícia técnica, a caminhonete foi levada para o pátio de apreensões. Tivemos acesso ao veículo e nossa reportagem observou que tanto na placa dianteira quanto no retrovisor externo dianteiro existem sinais de que o veículo esteve ou transitou por matagal. No banco traseiro, uma TV foi deixada para trás. Também foi observado que as 4 rodas da caminhonete foram trocadas e o estepe e a tampa da carroceria levados. Com a localização do veículo em Uberaba, a Polícia Militar está em alerta, porque são fortes os indícios de que o quinto envolvido no latrocínio do casal em Araxá, Yuri Santiago Borges, esteja na cidade. O que nós sabemos é que pode sim realmente ter influência aqui, ter algum indivíduo que também possa estar dando apoio para eles aqui. Vamos trabalhar com essa situação em parceria com a Polícia Civil, que está fazendo a investigação. Policiais civis de Uberaba também trabalham no caso e esperam encontrar o foragido em breve. Cabe à Polícia Civil agora identificar quem estava de posse desse veículo. Nós já temos algumas informações, apesar de ter sido abandonada, nós vamos agora tentar identificar quem foi o receptador e responsabilizá-lo pelo ato da receptação do veículo. Agora preste atenção nesse outro caso aqui. Um porteiro da Universidade Federal de Uberlândia foi preso suspeito de tentativa de extorsão. Ele conseguiu fotos íntimas de alunos e queria dinheiro para não divulgar as imagens na internet. Preste atenção na história. Dia 13 deste mês de janeiro, um veículo teve os objetos que estavam no seu interior furtados no bairro Santa Mônica. No primeiro momento, as vítimas não prestaram queixa à polícia. O que aconteceu? O elemento pega o notebook que estava no interior do carro e que ele havia furtado e abre. No HD do mesmo ele encontra uma série de fotos sensuais da mulher dona do equipamento, do marido dela, fotos de situações de namoro do casal. E aí ele liga para a família e começa a chantageá-los, pedindo no primeiro momento 50 mil reais para devolver o equipamento com as fotos para não serem vazadas pela internet. O casal não tem dinheiro e diz, olha, essa quantia nós não temos. Ele deixa por 10. E aí é possível ver em um dos telefones que a Polícia Militar apreendeu com ele, o seguinte, uma série de fotos que ele manda da pessoa dele, para que ela saiba que realmente ele existe, o equipamento está em poder dela, e ele manda fotos ainda desses 2 pendrives atestando. E olha só, não manca comigo não.
Aproveita, me passa os 10 mil reais e faça sexo comigo, porque senão, ó, eu tenho as cópias aqui no pendrive. O sistema de inteligência da Polícia Militar fez investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo. Com o mandado de busca e apreensão, hoje pela manhã, fizemos buscas na casa, pelo qual foi encontrado o notebook que foi furtado e que estava sendo utilizado com as filmagens mediante a ameaça de divulgar pela internet. Eu achei o áudio deles, eles falando que é com outro casal, sai com outro casal, entendeu? Isso aí, peguei e ia devolver o notebook que eu comprei ele usado, no OLX, ia devolver ele. Hora nenhuma, queria nada com eles. Depois que está preso, fala isso, né? Uma liminar da Justiça garantiu ao motorista do Uber que ele continue exercendo a atividade por meio do aplicativo. Esse é mais um capítulo dessa eterna novela Uber na capital, não é isso mesmo, Augusto Medeiros? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Essa novela parece não ter fim. Vamos então para mais um capítulo. O motorista que conseguiu eliminar entrou com ação contra a Guarda Municipal de Belo Horizonte. Olha só, na decisão do juiz da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública aqui da capital, entendeu que o serviço prestado pelo Uber é transporte de passageiros individual privado, diferente do serviço prestado pelos taxistas. Na avaliação do juiz, a atividade não pode ser considerada clandestina, uma vez que não há manifesta violação ao ordenamento jurídico. Isso iria contra a Constituição Federal, que consagra o feito como direito fundamental à livre iniciativa de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Olha só, a decisão por estar em primeira instância, André, cabe aí recurso, então vai determinar então se a prefeitura vai entrar com esse recurso. Enquanto isso, o motorista que trabalha com o Uber vai poder aí, ficar tranquilo em atender os seus clientes, já que não pode ser abordado ou muito menos multado pela Guarda Municipal, BH Trans, ser chamado a atenção. Aí nós acompanhamos, né? O Uber foi debate por várias vezes na Câmara de Belo Horizonte e o prefeito Márcio Lacerda assinou o decreto no último dia 9, né, suspendendo a atividade do aplicativo aqui na capital. É isso aí. Olha lá, tá aí, fica o Uber, né? Cada um com a sua opinião. Vamos ver como é que vai ser o final dessa novela. Obrigado pelas informações, Augusto. Agora, olha só, gente, pista mal sinalizada, curvas perigosas, muita imprudência e radares desligados. O resultado não poderia ser outro, não é mesmo? Um acidente depois de acidente. Essa é a realidade do anel rodoviário da nossa região metropolitana. Anel rodoviário, palco de graves acidentes. O anel rodoviário ele foi construído na década de 50, então para abarcar aqueles veículos na década de 50, que eram um número muito menor do que os veículos que a gente tem hoje. Então, o anel rodoviário ele precisa de obra, sim. A gente sabe que alguns pontos, como Carlos Prates e São Francisco, as bifurcações já estão saturadas. Contudo, não adianta obra se o motorista não tiver a consciência dele respeitar o limite de velocidade e, principalmente, respeitar o outro motorista também que faz uso dessa via. O último acidente aconteceu ontem. Um caminhão carregado de cal perdeu o controle e atingiu outros 3 carros. Alessandro Evangelista Pinto, de 39 anos, e Fabiano Melo da Luz, de 29, eram motorista e passageiro da van. Os dois morreram na hora. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a maior causa de acidente é a imprudência. O motorista não ter a consciência que ele está numa via que passam aproximadamente 153 mil veículos e ele continua excedendo o limite de velocidade e, inclusive, não respeitando outros motoristas. Apesar do acidente ter sido registrado próximo a um radar, a fiscalização eletrônica da via de trânsito mais perigosa da capital sofre com a burocracia. Instalados há quase um ano, 10 novos radares no trecho mais perigoso da rodovia estão desligados. A gente no anel rodoviário tem 29 radares, sendo que 10 radares estão desligados nesse momento, aguardando inclusive a autorização da NTT e da Polícia Rodoviária Federal para começar a operar. A velocidade máxima no anel rodoviário é de 60 km por hora para veículos pesados e de 70 km por hora para carros de passeio. No entanto, o abuso de velocidade e a imprudência causaram no ano passado mais de 1.600 acidentes na rodovia urbana. Entre 2013 e 2014 foram 72 mortes. Já em 2015 houve uma redução. As viaturas nossas do trecho do anel rodoviário,
zero, foram colocados cartões programas para ela, que elas, na verdade, fazem uma operação presença em determinados locais, que as nossas estatísticas apontam para o maior número de acidentes e um maior problema. Além disso, foram colocadas motocicletas no turno, que facilitam a agilidade para o atendimento no acidente. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que os 10 radares citados na reportagem devem entrar em operação normal até o meio deste ano. Veja no próximo bloco futebol. Nós vamos trazer as informações e os detalhes de Cruzeiro e Atlético para você. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento.